Oi, pessoal. Imagina a sua diarista do coração, que trabalha para vocês há 20 anos, chega em casa para poder limpar a mesa e, de repente, apagam as luzes, abrem-se as janelas, ela sozinha em casa, sai correndo em busca ou o padre, ou o pastor, ou o pai de santo e me pergunta: Senhor, o que está acontecendo comigo? E aí o padre diz: minha querida, é tecnologia. Hoje é dia de casa conectada aqui no espaço da Valéria Fredo, na Casa Design. Seja bem-vindo, Sr. Vanderlei, à mostra Casa Design Niterói. Espaço Valéria Fredo. Muito obrigado. Bacana? Vamos bater um papo sobre a casa conectada e as tendências e possibilidades do uso da tecnologia em nossas casas? Eu vou deixar ela fazer a entrevista. Melhor. Aí ela fica, a gente saiu, a Valéria, fica o Bernardo e Vanderlei, a gente vai. Bom, pessoal, hoje é dia a gente falar sobre automação. É um nome um pouco complicado, mas ele tem um termo bastante comum hoje em dia que a gente chama de internet das coisas. Ou seja, de um tempo para cá, a conexão, a internet, enfim, a relação entre as pessoas tem sido muito restrita a esse aparelhinho que a gente carrega no bolso. Há alguns anos isso começou a chegar na TV, né? Agora, em outros elementos da casa, até um dado momento isso foi bastante restrito. E de uns 2 anos para cá isso tem se tornado mais popular, mais difundido no mundo e está chegando agora com força no Brasil. A gente tem um convidado bastante especial nesse projeto com a gente, que é a Casa Conectada, que é a empresa responsável por todo o processo de automação do espaço aqui da Valéria, né, Valéria? Isso aí. Já virou uma atração aqui as pessoas passarem a mão na mesa e acende a luz para um lado, quando a gente passa para cá, as luzes da casa se apagam. Ao mesmo tempo que a gente passa a mão para cá, as cortinas se abrem. Ainda tem um toque de elegância, vê que ela vai devagarzinho. Ela vai cheia de charme, né? Como claro. o espaço merece. Bom, você tem que dar um tempinho para ela. Ela também, a internet das coisas tem um momento dela também, né, Vanderlei? Claro. Enfim, enquanto todo esse processo de automação vem chegando para poder mudar a vida da gente, surgem muitas dúvidas sobre como isso vai chegar até mim, isso é acessível ou não, quais são as novidades que de fato vão chegar até nós, né? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre coisa interessante, sobre coisa bacana. Meu nome é André Oliveira, eu sou da VF Studio, trabalho junto com a Valéria, que é diretora executiva da VF Studio. Vocês já conhecem a gente do último encontro. Hoje a gente tem Bernardo Falcon, certinho, Falcon? Isso. E Vanderlei Rigatelli. Eu sou muito ruim de nome, mas agora eu acerto. Que são os responsáveis pela Casa Conectada. Fala para nós o que é a Casa Conectada, qual a proposta de vocês, o que a gente tem no mercado com esse tipo de serviço novo que está agora. Então, a ideia da Casa Conectada nasceu exatamente por aquilo que você fez essa introdução, quer dizer, a tecnologia dentro da residência, dentro da casa, do escritório, ela está entrando e vai entrar cada vez mais, porque no fundo o que eu acredito é que a tecnologia vem para melhorar a nossa qualidade de vida. Se a tecnologia que a gente está comprando não melhora a sua qualidade de vida, então ela não é boa. Né? Verdade. Tem que ter isso, né? Porque eu acho que assim, o ser humano busca conforto, busca segurança, busca ecologia, pensando em uma eficiência energética, né? Usar melhor os recursos que a gente tem. E aí a tecnologia veio para isso. O que acontece é que a automação residencial, ela no mundo inteiro já está bem difundida. Se você tem uma ideia, nos Estados Unidos tem 115 milhões de domicílios. Milhões? São no total. E tem mais de 24 milhões deles que têm automação. No Brasil, nós temos 63 milhões de domicílios e menos de 300 mil tem algum tipo de automação. É 0,5% aqui contra 24% dos Estados Unidos.
Então, a penetração na Europa é em torno de 15% a 18% também. Agora, por que aqui não é tão grande quanto lá? Era a minha pergunta, minha dúvida. A gente identificou que o brasileiro tem um padrão de consumo um pouquinho diferente. Enquanto o americano e o europeu está acostumado a fazer ele mesmo, ele vai lá, compra na internet ou vai numa loja e faz a bricolagem, né? Ele gosta de fazer isso. O brasileiro é o contrário. O brasileiro precisa de alguém para fazer isso para ele. Por mais simples que seja. É uma questão cultural? É cultural. Então, a ideia da Casa Conectada nasceu exatamente disso. A gente visualizou que se eu não tiver uma loja, se eu não tiver um espaço em que eu promova a experiência do cliente, isso que você fez aqui. Porque quando você começa a falar com o assistente de voz, a Alexa, o Google, passa a mão na mesa e faz isso, pô, eu tenho certeza que quem está vendo isso aqui fala assim, pô, eu também quero. Porque o brasileiro, culturalmente, também é um super adepto de tecnologia. Sim. Veja, hoje nós somos um dos países que tem maior presença nas redes sociais. Nós somos o brasileiro, ele adota a tecnologia muito rápido, mas ele precisa conhecer. Então, eu acho que esse foi o clique que me deu na hora que eu falei, puxa, a gente precisa, para introduzir essa tecnologia, que é simples, o Internet das Coisas, que a gente fala já há 2 anos e tal. Em que se traduz Internet das Coisas com clareza para quem nunca ouviu falar disso? De Então, uma forma simples. A Internet das Coisas, só para você ter uma ideia, a primeira pessoa que falou Internet das Coisas faz mais de 15 anos que falou isso. Que visualizou que todas as coisas poderiam estar conectadas na internet. Desde o seu celular, que a gente está acostumado, o seu computador, até a sua geladeira, a sua televisão, a sua luz. Há 15 anos a gente estava com o nosso tijorola na mão, aquele grandão, né? Então, mas esse visionário, é um inglês, ele já percebeu isso. Ele começou a perceber, inclusive, que as malas, olha por onde começou, as malas e as mercadorias poderiam estar interligadas, conectadas na internet, e você poderia rastrear onde quer que elas estivessem. Então, na realidade, bacana, a tecnologia, ela vem sempre para tentar melhorar a vida da gente. E agora ela chegou de vez na residência, né? Os arquitetos que têm essa formação, né? O arquiteto ele não está querendo só a beleza da cortina, né? Eu tenho certeza que você pensa exatamente isso. Você pensa em conforto. Sim. Você pensa em dar aquela sensação de bem-estar dentro de casa. E né? hoje o cliente quer isso, né? Ele busca o profissional, o que eu estava falando no último bate-papo que a gente teve aqui. O cliente hoje já chega, não pronto, mas ele chega com muita informação, Sim. porque todo mundo tem acesso a tudo. Sim. Então, ele tem ideia do que está acontecendo no mundo e ele chega para você já sabendo uma série de coisas, né? Exatamente. Então, aonde que aquilo pode somar dentro do projeto dele. Claro. Né? Então, é super importante a gente estar sabendo de que forma que a gente pode oferecer. Seria uma das minhas perguntas para vocês dois. Eu estou com o cliente e de que forma que eu apresento uma forma simples para que o cliente entenda que o processo é simples, né? Porque tem que ser descomplicado. Exatamente, porque ele não pode ter a sensação de que aquilo é uma não ciência do outro mundo e não é para mim. Exato. Há 14 anos atrás, eu conversando com o Bernardo, eu estava falando para ele que eu fiz um evento lá em Porto Alegre. Eu fiz um quarto que ele funcionava no comando de voz por um palm top. Certo. Então, abria a cama, descia telão projetor, apagava as luzes, abria a porta de armário. Foi uma revolução no evento, né? E isso tudo foi feito porque eu fiz uma pesquisa na escola da minha filha, que foi um quarto para uma guria, né? Sim. Então, eu fiz essa pesquisa e toda a pesquisa que o professor de português nos passou
foi que a garotada queria que tudo funcionasse no estalar dos dedos. E aí, com essa possibilidade, eu falei, eu quero isso, quero apresentar isso. Então, só que nessa época, 14 anos atrás, eu conversava com as pessoas e dizia, vamos colocar no projeto, na hora que for fazer o projeto, lembrar sempre de deixar um espaçozinho para já começar a trabalhar com automação, né? Deixar um espaço para que... então, tinha que ter um compartimentozinho para você deixar aquilo tudo. E hoje, não é nada disso. Hoje está muito fácil. É isso que aconteceu nesse período. A tecnologia, ela se simplificou. Bastante. Antes não era internet das coisas. A gente tem que tentar ver a evolução das coisas. Essa diferença, Antes, os sensores, os pequenos dispositivos que você colocava para controlar a iluminação, para abrir e fechar uma persiana e tudo mais, eram equipamentos cabeados, que você tinha que passar cabo para todo lado na casa. Se você tivesse a casa pronta para fazer a automação, agora o arquiteto falava assim, não vamos fazer não. Ou eu faço na exatamente. construção, ou eu não faço. É o que eu falava, que tinha que E deixar aí, algum tinha espaço. lá um comando, um controle remoto, que parecia nave espacial para você Eu lembro controlar. desse controle. É verdade. Era um controle isso. que Ele assim, abria. você precisava ter um manual para fazer aquilo. Era tudo muito difícil. Aí, é como eu falo, a tecnologia percebe, né, o desenvolvimento da tecnologia, ele percebe aquilo que não está indo bem. Ele fala assim, poxa, nós temos que simplificar isso. Todo mundo quer economizar energia. Se eu puder sair de casa e dar um comando para a Alexa, falar, ei, me desliga tudo, e sair, e ela desligar tudo, ar-condicionado, fechar com persiana, trancar a porta, que agora tem as fechaduras biométricas, que são fantásticas para isso, né? E você ter a garantia de que tudo foi desligado e sai, pô, você vai economizar muita energia. Se você, ao contrário, quando você estiver chegando na sua casa e você tem no aplicativo o localizador GPS, que qualquer celular tem, ele próprio fala assim, estou a 1 km da minha casa, o Bernardo gosta de, quando ele chegar em casa, a sala de TV já esteja com o ar-condicionado ligado na temperatura de 22 graus e já esteja com o som ligado para ele começar a relaxar depois do dia de trabalho. Ela faz. E a programação não é rocket science. É simples. Então, isso é que mudou. É isso que nós estamos vendo agora. Só que o brasileiro ainda não sabe. É isso. Isso está faltando. Os arquitetos ainda não sabem. Exato. Então a ideia, só continuando a história da Casa Conectada, a gente falou assim, nós precisamos ter lojas espalhadas em todo o Brasil. Aqui em Niterói, em São Paulo, na cidade do Rio, no Recife, em todo lugar. Por quê? Porque esse brasileiro precisa ir lá para ver o funcionamento. Ver como um ambiente desse aqui é excelente. Porque ele vê que é simples de fazer. Então, essa foi a ideia de criar uma franquia com uma marca, Casa Conectada, que é a marca que a gente criou, registrou esse nome, e que vai levar aos poucos todas essas tecnologias. Porque, veja só, não vai parar aqui. Sim. Não vai parar aqui. Daqui a pouco nós vamos ter muito mais dispositivo dentro da casa e dentro dos escritórios, tá? Porque nos Estados Unidos a Alexa e o Google já entraram nos escritórios. Ambientes corporativos. E nos carros. Porque o que está acontecendo? A gente está acostumado a conversar. Você está dirigindo, se você der um comando de voz, é muito mais simples. Então, essa tecnologia, que agora no Brasil, em outubro, foi o lançamento oficial em português, que é outra coisa que a gente tem que pensar no brasileiro, da Alexa. Por quê? O brasileiro também, mesmo que ele tenha condições de fazer tudo isso, ele tem um problema com a língua inglesa também. Tem poucos brasileiros que falam inglês. E é mais difícil, é muito mais gostoso falar na nossa língua natural. Quando tem esse assistente de voz falando português, que você pode dar um comando, se você não lembra... Aí sim a gente chega na casa das pessoas. Aí chega.
Porque aí você não precisa lembrar como é que eu tenho, qual botão que eu tenho que apertar para ligar Você na televisão. conversa Você com fala, ela, né? liga o Netflix. Isso. Eu Fica quero mais assistir fácil. De o forma Jornal natural, Nacional. né? Como eu faço com as pessoas em casa. Exato. Você está dando um comando que você, em voz natural. E isso vai realmente mudar o ambiente de casa. Eu acho que essa é uma grande mudança. Virada de chave. E o que hoje, Vanderlei, existe de disponível ao público já no mercado, nesse momento? Como você falou, um ar-condicionado que esteja conectado à internet, um sistema de inteligência nesse sentido pode ligar e desligar à medida que eu me aproximo da minha casa. O aparelho de som, quais são a luz, a cortina, quais são os outros aparelhos, que outros tipos de dispositivo a gente tem em casa que eu já posso incluir no meu projeto, que eu já posso pensar o meu futuro da empresa nesse sentido? Olha, a beleza dessa tecnologia que a gente distribui, que é da marca Fibaro, ela tem o seguinte, ela conversa com os aparelhos smarts, que já são smarts, então você tem a Smart TV, algumas empresas já lançaram o Smart ar-condicionado, mas ela tem uma beleza muito boa, grande agora, que ela transforma qualquer equipamento em Smart. A sua cafeteira Que maravilha, não precisa ser Smart para você poder comandar. Ela tem um IoT, um sensorzinho que chama Smart Implant, que você implanta no ar-condicionado que você já tem, na cafeteira que É um você já chip tem. que transforma os aparelhos. Exato. Então, Em todos os dispositivos, assim, todos no os toca-disco, elementos do nosso dia a dia. você consegue... Caramba, isso abre uma transformar. gama de possibilidade enorme. Já isso fiquei aí. até mais animada agora. Você, São muitas você não possibilidades. precisa Dá para ter- inventar muita coisa legal Não é? com isso, não? Muito. Você não precisa ter a sua adega, né, como você tem aqui, a adega Smart. Você transforma ela em inteligente. Porque você coloca esse dispositivo que vai falar com o controlador e vai dar comandos para esse produto. Então você pega um ar-condicionado que já está instalado, por exemplo, e transforma ele em Smart. Você controla a temperatura, Então liga e desliga. tá mais tudo. fácil do que eu imaginava. É né? mais fácil do que você imagina. Tudo pode se transformar. Todos os aparelhos eletrônicos têm essa possibilidade através desse E chipzinho. o melhor de tudo, sem fio. Tudo sem fio, Bernardo. Isso Essa é é a muito parte importante. mais legal. Melhor. Então, Você não tem que quebrar nada. Não, foi o que aconteceu aqui, né? Então, Você tem a cortina que é motorizada e que você não precisa passar um monte de cabo lá. Então, na realidade, imagina uma casa, principalmente casas aqui no litoral, né, nas cidades de praia e tal, você tem uma necessidade de ter persianas, né, porque senão você vai ter muita Luz e luz maresia, e né? maresia e tal. Se você tem uma casa com 10 persianas, se você tiver que fazer isso Uma manualmente, loucura. é um desconforto. Sim. Você tem o conforto de ter uma persiana super bonita, com um material, uma textura super legal, mas você tem que ir lá na correntinha. E se você puder falar para a Alexa que Tá na hora de às fechar. 11 da manhã o sol está batendo desse lado, eu quero que ela feche automaticamente, e às 2 da tarde, quando o sol virou, eu quero que ela abra normalmente. Então, essa facilidade é o que eu chamo do conforto. Essa é a parte conforto da automação. Da automação. A outra é a parte de segurança. Poxa, tem uma fechadura biométrica que eu programo, eu tenho lá minha biometria e eu programo quem que pode e quem não pode, não preciso mais levar a chave. Né? Eu posso ter uma programação temporária. Por exemplo, uma das coisas que mais desenvolveu a fechadura biométrica no mundo, sabe o que foi? Airbnb. O Airbnb. Eu pensava lá hotel. O Airbnb, porque você alugou o seu imóvel, aí você fala pro cara que alugou, olha, a chave está embaixo do vaso E funciona da terceira floreira, que tem uma planta que tá amarela. Isso se ninguém pegou. Putz, se ninguém pegou. Agora não, você fala assim, olha, a senha é essa, e a senha vai do dia que você alugou até o dia que você desalugou, devolveu. Então, isso fez com que mudasse o padrão. É uma mudança de padrão que puxou outra mudança de padrão. Mudança de padrão. Né? É uma tecnologia que Mudou, trouxe algumas auxiliando, né, necessidades essas mudanças. que vão trazer. Mas eu tava lendo sobre a internet das coisas e
E ali, vi uma reportagem de uma empresa americana, ela fez uma pesquisa, que como 2020 já está indo embora, né? Não é nem 19, né? Está tudo tão rápido que a gente já está contando que 2020 já está ali, Já né? está Amanhã. ali, já estamos... Que em 2025 serão gastos no mundo todo 11 trilhões de dólares com isso. Cara, é zero a beça, né? É muito zero. É muita Mas coisa. veja... Então, assim, e tá logo ali, o quê? 6 anos? Mas, E Valéria, como? olha só, nós temos 300 mil casas apenas. É. O mercado deve passar do 1,5 milhão em pouco tempo. Sim. E isso é assim, e como o brasileiro é rapidinho, Sim. isso vai ser muito rápido. Sim. Uma vez Ah, rompida essa barreira cultural, Exato. a probabilidade Eu acho disso que crescer Isso em forma exponencial é muito grande, né? exponencial. Sim. Os Eu arquitetos todos vão ter que se acostumar com isso, Sim. vão ter que se aculturar com isso. Tanto que no nosso plano da Casa Conectada, tem muito um programa de relacionamento com os arquitetos. Isso é bacana. É um Por quê? reaprender Porque também. eles vão ter que se reinventar. Claro. Assim como o médico tem que fazer congresso, Tem vai que em congresso contemplar, para sempre. se atualizar, o arquiteto vai ter que falar sobre isso com facilidade. Vai ser descomplicado. Então, aí eu queria escutar de vocês dois o seguinte. Eu como profissional da área, aquela conversa que a gente estava tendo, o que eu preciso levar para o meu cliente antes de marcar, por exemplo, uma reunião com o Bernardo, junto com o meu cliente, para ele apresentar a Casa Conectada. Então, para que eu consiga levar o Bernardo para uma reunião, de que forma fácil que eu possa apresentar Esse assim, conceito de internet das coisas, né? O conceito, eu acho que é assim, você precisa entender quais são os sistemas, como começa a automação, tá? E foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, pela Associação da Automação Residencial, e eles perceberam que toda automação começa pelo projeto de iluminação. Que o arquiteto quer criar cenas, sei lá, cenário assistir filme, né? E ele quer Modula a luz da modular casa qual é a luz que vai fazer. O cenário jantarzinho romântico, né, do casal. Então, o que eu quero que aconteça? Então, na realidade, ele começa do arquiteto, ele fala, olha, iluminação, com certeza, Sim. é fácil. Aí você vai entrando nos outros módulos. Ar-condicionado, persiana, Som. Wi-Fi. Veja, a gente hoje não vive mais sem Wi-Fi dentro de Não casa. tem nenhuma condição. E muitas Não tem vezes muito, você não vai vai em algum cômodo da sua casa que o Wi-Fi não está pegando. Você fica muito chateado. E o mais interessante que eu percebi esses dias é aquela história. Você sabe a falta que a água faz o dia que acaba. É o dia que acaba. Né? Infraestrutura é sempre assim. Aí você percebe que perde. nos mínimos momentos você melou o dedinho numa dobradiça de porta, você vai lá lavar a pontinha do dedo, aí, epa, não tem água. Deu um problema na internet lá em casa, teve que resetar o modem. E voltou para a senha de configuração de fábrica. Inicial. Foi umas 2 semanas, Na tendo luta. que cada hora... Não, que era aquele código gigante de senha. Foram umas 2 semanas tendo que resetar 1 milhão de aparelhinhos. Você se dá conta de que tinha tanta coisa na casa ligada àquele Conectado naquela Wi-Fizinho. Depois daquilo, não era só o telefone, era o videogame, era a televisão, Tudo. era o e-book. Sim. Eu falei, caramba, a sensação que eu tenho é que, sei lá, daqui a uns 10 anos, a gente antigamente você tinha lá aparelhos mecânicos que depois se transformaram em a vapor. E depois do a vapor surgiu uma motor tecnologia que ficou elétrico. E assim como hoje a gente fala de um aparelho e pouco importa se ele é elétrico ou do que é, porque aquilo já é inerente à função do aparelho, eu acho que essas coisas todas que nós estamos discutindo aqui, daqui a, sei lá, 5, 10 anos, vão significar casa. Independente de tecnologia, como a gente hoje fala sobre, sei lá, carro, e você não sabe se aquela injeção é eletrônica ou se é carburador, porque hoje não faz a menor diferença. Né? Mas com essa previsão aí, Já tô daqui a embutido. 6 anos, com esse gasto aí de Bilhões. 11 trilhões,
É porque está todo mundo... virado nesse sentido, né? Por quê? Exatamente. Porque, na realidade, eu acho que dentro desse modelo cultural que a gente está vivendo, você está falando, pô, mas e como é que eu vou? Quer dizer, você saber primeiro o que é possível, tá? Sim. Então, acho que é importante. E as coisas que são possíveis, iluminação, ar-condicionado, Wi-Fi, que é fundamental, né, para qualquer... Tudo acontecer. A segurança, uma câmera de vigilância, onde que eu coloco, uma câmera para eu ver o meu petzinho que eu gosto e tal, para ver o meu bebê e tal. Na verdade, uma Isso integração hoje é com todo o sistema de segurança, Todo né? o Porque sistema você de consegue ter câmera, você consegue ter toda a parte de sensores para ver se houve uma invasão na sua casa, Sim. se a porta ficou aberta, né? Enfim. Deixa eu aproveitar um gancho nesse sentido, então. Uhum. O grande empresário, ele tem equipes profissionais qualificadas para fazer essa pesquisa, essas verificações para ele. Mas eu sou um pequeno empresário, ou um médio. Eu cuido da minha empresa e, enfim, tenho um número X de lojas, trabalho com varejo. O que existe hoje disponível que pode interferir positivamente no meu trabalho? Eu gostei desse tema, eu gostei desse assunto, mas de que forma isso pode me beneficiar? O que já existe hoje que pode me trazer? Ou segurança, ou aumento de vendas, ou mapeamento de resultado, Isso é enfim. bacana. O que existe disponível hoje para a gente? Eu acho que hoje, assim, a grande vantagem, né, das soluções da Casa Conectada é que você consegue integrar, né, diversos sistemas, diversos equipamentos numa coisa só. Hoje, um pequeno empresário que tem vamos dizer, que tem uma rede de, sei lá, umas 3 ou 4 lojas, né, e ele fica naquela loucura de ficar olhando pela câmera para ver se, né, o funcionário está lá no local, se abriram a porta, se deixaram a porta aberta na hora que fecharam, um armário que é de repente importante, que tem alguns insumos, alguma coisa assim. Então, isso tudo hoje a gente pode automatizar. A gente pode Esses colocar... registros se tornam automáticos. Eu Né? posso colocar tudo automático. Eu posso definir, por exemplo, se eu tenho uma loja, olha, a partir de tal momento, tal armário tem que estar fechado. Ou toda vez que aquele armário abrir, a gente tem um registro disso, já atrelado à imagem de uma câmera. Né? E com isso, você ainda tem toda a parte, como o Vanderlei falou, da questão do acesso, da biometria, né? A gente conseguir ter tudo isso, fazer um pacote completo para que o pequeno empresário ele possa ter o negócio nas mãos dele. Né? Nossa, Diria que isso para literalmente. nossos clientes comerciais e corporativos. Automação de E vai, escritório. questão de consumo de é uma questão energia. de tempo para começar a fazer. Às vezes é isso, a pessoa, por exemplo, saiu da empresa e deixou o ar-condicionado ligado. Quem que estava controlando? Porque o dono vai estar lá naquelas 4, 5 lojas vendo se deixaram. Então você, em tempo real, você vai conseguir abrir o aplicativo e saber, olha, deixar o ar-condicionado ligado. Poxa, eu vou ter que ir lá? Não, vou desligar aqui agora. Remotamente. Eu vi uma vez, tem alguns dispositivos em site, muito usados em e-commerce, que eles montam aqueles mapas de calor. Né? Que é o quê? São as regiões onde o mouse mais corre para que você depois, como um agente comercial da empresa, possa verificar, olha, esse setor está muito ativo e esse está morto. Por quê? O que está acontecendo? Vamos ou trazer as coisas importantes para esse setor ou ativar os que estão mortos. Tem como eu levar esse conceito para uma loja física? Ou seja, eu instalar alguns dispositivos onde eu possa mapear o volume de atividade nos setores da loja e aí privilegiar os setores de venda. Isso já é comum no varejo. É mesmo? Várias câmeras já tem isso é muito legal. como analítico. Imagina. Tanto que tem um exemplo desse que você está falando, muito legal. E acessível para o pequeno empresário. É acessível, porque você pode contar pessoas, Isso. quantas pessoas entraram na sua loja. E dessas pessoas, quantas que passaram pelo caixa. Por que entrou 100 pessoas e só 10 compraram? Tem alguma coisa que você tem que olhar. A outra coisa é, quais são o mapa de calor vai mostrar qual é a gôndola, ou qual é o lugar da loja que ele mais passou. Então, o que atraiu esse cliente? E do que ele atraiu, se converteu em venda ou não? Qual a eficiência desse layout de loja para a gente aprimorar isso para projetos futuros? O supermercado já sabe muito bem disso. Né? Por que a carne está no final? Verdade. Porque você tem que passar por todas as gôndolas para chegar lá. Eu vou fazer uma pergunta aqui a respeito de... A gente faz muito projeto comercial, né, e corporativo.
existe alguma possibilidade ou tem alguma forma que... O que acontece? Quando eu faço um projeto, eu não faço um projeto para enfeitar a loja. Sim. Eu vou no estoque, vejo se o estoque está cabendo, Sim. eu mexo no estoque, venho de cima para baixo e procuro resolver uma série de problemas do cliente, não só deixar a loja bonita. A loja tem que funcionar. Certo. Meu compromisso com o cliente comercial é que eu paro, eu sempre brinco que a vitrine de inauguração é minha, porque eu me comprometo a parar o cliente, o futuro cliente, na frente da loja. Claro. Daí o pessoal da loja tem que puxar. Você tem que trazer ele para Então, dentro. tem uma série de coisas que a gente faz que o que me veio na cabeça aqui agora com toda essa conversa. Existe alguma chance, tem alguma possibilidade de uma coisa que seja fácil, que o cliente não está com nada automatizado, mas que eu, como escritório contratado, eu tenho algum sistema que eu possa colocar, deixar lá rodando por uns 2 meses, para que eu possa identificar? Existe essa possibilidade? Uma ideia boa. Entendeu onde eu estou querendo chegar? É o que você quer, o try and buy, né? Exatamente. Eu quero primeiro testar para comprar, né? Não é isso não. Eu quero mostrar, eu não estou pensando na questão da automação. É gerar um volume de dado que justifique a alteração que ela venha no fazer. projeto. Que paute o trabalho. Por exemplo, eu estou com um cliente comercial que tem uma loja infantil, estou falando de um cliente nosso, que tem tudo. Aí, de um lado da loja, são os sapatos. Certo. E aí eu quero convencer o meu cliente que aquele canto lá está morto, não é legal. Se eu trouxer para o meio da loja como uma ilha, aquilo ali vai ficar melhor. Mas por que eu estou falando isso? Eu tenho que ter dados para dados provar. Gera dado para poder embasar a fazer com informação. que ele desmonte aquilo lá e traga para cá. Certo. Então, eu acho que na verdade alguma... tem. Na verdade, a grande questão é como o Vanderlei falou, quer dizer, hoje as grandes empresas realmente elas já usam essa tecnologia, né, a questão de analíticos de vídeo. Sim, não, isso é conhecido pelas tem. grandes empresas. A grande questão que a gente, né, de certa forma, a gente se depara, né, e a Casa Conectada vem muito também ser uma forma de solucionar isso, que é mostrar para o pequeno empresário as soluções, né, que existem, né, e que é acessível. Na verdade, hoje, se você fala de uma solução, né, de analítico, as pessoas já acham, não, isso é uma coisa muito cara, eu não quero isso. Né, e não consegue ver, de fato, o benefício que tem no caso desse. E a curto tempo, sim, né? Sim, que é viável, quer dizer, a tecnologia, que eu acho que a grande questão aqui, que vem dessa, que a gente chama, né, de nova revolução, né, que a gente tem da tecnologia, é justamente isso, você ter, né, a tecnologia acessível, né, e por um custo, né, acessível também. Né? Claro. Que tudo isso que a gente está falando, seja analítico de vídeo, seja a parte de automação, são soluções que, se a gente fosse falar 10 anos atrás, tudo era muito caro. Né? Como a gente mencionou aqui o supercontrole remoto, aquele controle remoto era mais de $1.000, né? Facilmente que você tinha. Né? Era uma coisa que você falava, gente, para que aquilo? E se parar, e se perder aquilo ali, né? Como é que eu vou seguir? E não, hoje não. Isso é uma coisa muito legal que você falou, porque antigamente, até pouco tempo atrás, existia um mito que a automação residencial era coisa de milionário. Sim. Não é mais. Isso que está acontecendo agora, que nós estamos mostrando agora, é exatamente desmistificar isso. Como que eu dimensiono esse custo, Vanderlei? Então, a gente está tentando levar para as lojas kits, sabe? Kits iniciais. Porque você não precisa fazer tudo de uma vez. Como a tecnologia é sem fio, não é invasiva, você não precisa, eu preciso fazer tudo de uma vez. Não precisa. Você pode comprar uma fechadura biométrica, você já vai sentir Você pode automatizar a sua sala de estar, você pode automatizar o seu ar-condicionado. É muito simples, custo R$5.000, mais ou menos. Então, o que acontece? Aí você vai experimentar aquilo. E você vai sentir se eu preciso levar isso para casa toda. Então, na parte de segurança, por exemplo, no Brasil, ninguém instala
detetor de fumaça nas residências. É mesmo. Verdade. É barato. Tá ligado? É uma IoT Cultural também. cultural. Na minha casa eu coloquei na cozinha. Outro dia eu estava fazendo um omelete, saiu muita fumaça, ele apitou e mandou mensagem pro meu celular e falou, quanto custa isso? 300, 400 reais? Um super equipamento Que pode de significar automação. a perda ou não de uma casa inteira. Porra, pode. É, Tem mas um outro sensor, que é o verdade. sensor de vazamento de gás. Esse é o de Vazamento gás. de gás. A gente E já teve aí ultimamente, algumas coisas aí na televisão. nos de Para quem últimos tem restaurante, Porra, muita fundamental. Então você percebe que não é que o cliente não quer comprar porque ele não quer gastar, porque ele não sabe. Aquilo não está no É radar dele. desconhecimento. Não. Ele não conhece. Tem um outro detetor que a gente vende, que é de inundação. Uma bolinha super bonitinha que você põe no chão da cozinha ou no chão da lavanderia. Esse eu digo que só quem passou pelo problema de ter um vazamento sabe Sua o quanto máquina- vale. Eu falo o aquilo ali. seguinte, uma máquina de lavar que caiu o A mangueira no dreno chão. e caiu no chão e você não estava no seu apartamento, eu já passei por isso. Eu vou te dizer, a água escorreu pelo elevador, inundou tudo, eu perdi tudo. Então o que você fala assim, puxa vida, um simples detetor de água, de umidade no chão. Um detetor de presença, para saber se alguém está dentro da sua casa. Então, essas coisas ficaram muito simples, muito baratas de se colocar dentro da casa, mas ainda precisa de divulgação. Por isso que eu conto muito com os parceiros, como o Bernardo, que é um franqueado aqui em Niterói, que vai ter toda essa tecnologia disponível. Já Por temos quê? um restaurante para fazer. Tem restaurante, olha, e isso, pensa no Esse, restaurante. O restaurante é um ambiente muito importante para É fazer isso. verdade. Agora, quando essa questão do gás, do fumaça, Sim. vou colocar no restaurante lá. Claro. E Verdade. Né? como o Bernardo disse há pouco, você pode trancar o seu restaurante, você pode apagar todas as luzes, você pode desligar o ar-condicionado remotamente. Corrigir sua distância, né? Tudo à distância. Você não precisa se deslocar. Eu já pra ir lá. perdi a conta de quantas vezes eu vi lojista que acabou de chegar em casa ou estava Tem que vendo voltar correndo. Jornal Nacional, sentado na cara do Fábio lá. Já viveu isso também, né, Fábio? Aí, esquecendo, aí cata a chave, Vai lá. de pijama, desce, vai pra Que loja, é um abre perigo, porta, que é um perigo, com medo danado, inclusive. fico É lá de isso, fora que eu não vou é lá dentro pra verdade. fazer isso. Verdade. Então, na realidade, todo esse Verdade. ambiente de você atuar remotamente, isso é o que a internet Permite permite. Por isso que as coisas estão conectadas se na internet. transformando, né? Então, a gente já se acostumou da nossa televisão ser smart. Sim. Você está lá, ela está ligada no Wi-Fi, você assiste programa, vê o YouTube e tal. Já passou a ser corriqueiro. Que Coisa dia a dia. estranha, É o dia a uma dia. televisão É não o dia a dia. smart hoje em dia. Exato. Você fala Pra assim, que mas que serve aquilo? cadê os aplicativos? Cadê os aplicativos? Então, E como isso transformou transforma. o próprio sistema de comunicação hoje em dia. É. O que antigamente, o poder que as emissoras, por exemplo, tinham na mão, deu uma sacudida violenta, porque as crianças estão em casa assistindo 90 vezes repetidas o vídeo da Peppa ou da Galinha Pintadinha. Enquanto que você tem apresentadores com toda aquela estrutura pois é. Sim. e Então, mas isso como eu falo, a tecnologia ela muda comportamentos. Veja, nós já nos acostumamos a ter um aplicativo para chamar um táxi. A gente já escuta a música através de um aplicativo. Quantos CDs ou DVDs você comprou nos últimos 6 Nossa. meses? Olha só. Eu não sei nem aqui no quando foi a espaço, última eu vez. acho que está programado para uma determinada hora acender tudo, né? E tocar começar a música. tocar música. tocar Por isso que música. eu tocando Vocês assim. escutaram uma É isso aí, musiquinha. é por isso que eu lembrei da música. Que Entendeu? fino. Então, na Tudo realidade, programadinho. é Então isso. tá tudo Veja, funcionando. mas se você tem uma loja, o varejo, inclusive, ele vai usar muito isso. O varejo está se modificando. Aquele filme, o Minority Report, lembra Sim. que o cara entrava e ele reconhecia o cliente pela íris e tal? Hoje,
Nós instalamos agora numa universidade reconhecimento facial para todos os alunos. Ele abre a catraca para reconhecimento facial. Assim, 17 ou 18 catracas. Mas é muito caro. Não. Então, esse processo vai invadir a nossa vida de um ponto que, veja, hoje, automóvel. Pouca gente faz 18 anos e tem aquela vontade de ter o carro como tinha antigamente. Eu lembro que eu fiz 18 anos, meu negócio era tirar a carta. Hoje, a molecada nem quer. Verdade. São outros... Como isso mudou, né? São outras prioridades. São outros valores, né? Valéria, você tem que ver o seguinte, está acontecendo, no Brasil principalmente, uma diminuição dos espaços. Os apartamentos são menores, as casas Muito são menores. Então, nesse ambiente, quanto mais conforto você proporcionar, melhor. Ele vai se sentir melhor. Sim, sabe, mesmo que ele tenha um loft e é pequeno, tal, mas se ele tem esse tipo de conforto, vai melhorar a vida de quem está lá. Sim. Entendeu? Então, na realidade, tudo isso... Outra coisa que a Casa Conectada vai trazer. Se você quiser fazer um projeto hoje de geração de energia solar na sua residência, para quem você vai ligar? Qual é a empresa? Existem 12 mil instaladores no Brasil. Mas quem você vai ligar? Você não sabe se aquele cara é bom, se ele não é. A Casa Conectada vai trazer exatamente isso também. Você vai pôr num lugar só, a ideia da Casa Conectada e do franqueado é ter num lugar tudo isso, tudo que você precisa para cá. Inclusive esse tipo de serviço. Exato, nós vamos trazer ano que vem a geração de solar. Outra coisa, vão entrar os dispositivos, o robozinho de limpeza. Cara, esse aí é sonho de consumo. É sonho de consumo, já está chegando. Então, a minha dúvida, será que ele vai deixar limpinho? E ele deixa, é impressionante. A gente tem um que passa, que é úmido. Eu vi no alemão do jardim. Então, o do jardim eu adorava, todo dia 5 horas ele regava o jardim e botava grama. Isso que a gente tem aqui, que está instalado legal. Aqui, já automatiza sua irrigação. No meu escritório em São Paulo tem um jardim para fora, a gente já botou lá para automatizar, para mostrar que é isso. Por quê? Sim. Isso facilita demais, gente. Porque facilita a nossa vida. A gente não tem tempo. Veja. Não, e você pode esquecer. A vida da gente, quanto mais você economiza tempo, você tem mais tempo para o seu lazer, para sua curtição e outras coisas. Se você tiver que ir lá, puta, eu preciso aguar todas as plantas, puta, eu preciso fazer... Você não vai ter jardim. Você não vai ter. Vai desistir do jardim. É a história que sempre as pessoas chegam e falam, não me dou bem com planta, não sei molhar, molho demais, molho de menos. Você já tendo tudo isso, né? Pois é. Agora, fiquei interessada no robô, gente. Gostou? Muito legal. Quero esse robôzinho. Muito legal. Deixa eu aproveitar essa história do robô e pegar um perfil diferente de cliente. Eu tenho medo. Eu ouço sobre a internet das coisas, eu vejo o Skynet do Exterminador do Futuro, os Minority Report e as lendas urbanas, né? A gente viu no caso lá do funcionamento da Alexa, do Google Home, como que isso está introduzido dentro da casa das pessoas em praticamente todos os momentos das nossas vidas. O conceito de privacidade já mudou muito depois que a gente começou a usar isso daqui. Certo. Então, assim, privacidade há 5, 10 anos atrás era uma coisa. Hoje tem outro significado. Certo. Como vai ser esse significado daqui por diante, certo? E para eu que tenho medo de segurança, por exemplo, de repente, das coisas todas pararem de funcionar sozinhas, enfim, o medo do pioneiro, né? O custo do pioneirismo. O que a gente tem para dizer para esse perfil de público? O que é de verdade nesse tipo de coisa? E o que é lenda, mito do cinema, na verdade? Não, eu vou falar uma coisa super importante sobre segurança. Independente de você ter no seu escritório ou na sua casa qualquer tipo de automação, no momento em que você tem internet dentro da sua casa, simples,
Só uma internet, um roteador Wi-Fi para você usar aquilo que todo mundo que está escutando a gente já tem. Uhum. Mesmo nesse momento, é importante você se preocupar com segurança de dados. Sim. Por quê? Se você tem uma porta para a internet, é possível de ser invadida. Então ele pode invadir o seu celular dentro da sua casa, ele pode invadir o seu roteador dentro da sua casa e roubar dado que está dentro do seu computador. Veja, o hacker, ele vai invadir quem ele achar que tem que invadir. Uhum. Então, o que nós temos que fazer? Independente se você tiver automação, Alexa, tal, você tem que ter algum tipo de proteção contra invasão. A gente sofreu isso lá em casa. Porque se você não tiver... Conta de banco invadida pelo roteador. Claro, você está aberto. Então, parte do desenho que a gente faz e do treinamento que a gente dá para o pessoal de casa conectada e dos instaladores é que tenha, no mínimo, um pequeno firewall instalado na sua casa. Que é barato, é simples, ou que você contrate isso da operadora que está te vendendo o link. Ou do provedor de internet. Ele tem esse serviço. É que a gente esquece. Por quê? Porque você está se protegendo. Também tem uma lenda, né, que as pessoas acham, né, isso eu escuto, né, ao longo aí, já são 23 anos trabalhando aí com tecnologia, que as pessoas em geral falam, mas eu não tenho nada importante, né, não preciso me preocupar com isso, que eu não tenho nada importante. Acho que primeiro que hoje, né, nós já temos, né, tudo, né, dentro do nosso celular, né, todas as informações. A vida está no celular. Mas mesmo que isso fosse verdade, vamos pegar uma pessoa que, né, seja uma pessoa 10 anos atrás, ela ainda usa o telefone só para ligação, né? Mas a verdade é que aquele recurso que você tem, aquela internet que você tem, ela pode ser utilizada para uma ação hacker. Então o hacker ele invade, né, o seu roteador para que ele faça uma ação através da sua conexão. Então, você invariavelmente vai estar implicado ali num crime ou alguma coisa, né, porque está usando o seu recurso. É como se eu desse um golpe usando o seu CPF. Sim. Na realidade, a gente, então você... e lembra, daqui a alguns meses, em agosto do ano que vem, entra no Brasil, principalmente para quem é empresário, entra no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados. Foi já aprovada no Congresso e vai entrar em agosto. O que essa lei está fazendo? Está falando o seguinte, se você tem o dado do seu cliente armazenado com você, você é responsável por esse dado. Se alguém invadir e pegar esse dado do cliente e usar para alguma coisa, o responsável é você, porque você tinha o dado. Como hoje os bancos são responsáveis se alguém invadir para tentar roubar sua conta. Uhum. Então, isso é uma responsabilidade a mais. Veja, toda evolução traz consigo o ônus e o bônus. Né? Sim. Na medida que você tem um benefício muito grande, alguém vai tentar usar isso para fazer alguma coisa errada. Antigamente a gente não ia no caixa eletrônico às 10 da noite para tirar dinheiro. Não tinha caixa eletrônico. Não tinha. Sim. Hoje é uma vantagem. Hoje pouca gente usa dinheiro. Na China, por exemplo, o dinheiro está todo no celular. Você não faz mais nada, nem com cartão de crédito. Então, na realidade, é uma vantagem? Mas você tem que ter algumas preocupações. A gente não pode querer ter todos os benefícios se não se preocupar com a segurança. Assim como já se preocupava com outros antes. O roubar não mudou. Não. O que muda é a maneira, porque os meios são outros. Mas você falou de um tema que quando você começou, eu pensei que você ia falar também sobre um tema que é a segurança, né? Mas eu queria trazer, desculpa, eu sei que você é o que está conduzindo, mas eu queria trazer um negócio que está acontecendo, que é a terceira idade. Está na nossa pauta também. Está na sua pauta aí? Tá. Então é isso. A terceira idade é fundamental hoje. Da mesma maneira que você quer ser independente, está acontecendo, não sei se você tem projetos, muita gente que está já aposentado, está trabalhando, que não quer morar em outro lugar que não seja a casa dele, que ele morou a vida inteira. Porra, eu morei a minha vida inteira nessa casa. Pô, você quer que eu saia daqui? Não, mas a senhora está sozinha, mãe. Puxa, vamos... Pô, mas eu quero ficar aqui. É aqui que eu tenho todas as lembranças. Bom, enfim, a automação, ela veio e tem sido muito usada
Não só para aquele lado bonito, mas imagina uma pessoa de idade falando para a Alexa, no meio da noite, Alexa, eu vou no banheiro. E ela acende as luzes do quarto até ela chegar no banheiro. Alexa, eu estou me sentindo mal, liga para o meu filho. E ela faz isso aqui. Então, esse lado de bem-estar da terceira idade, a automação vai fazer muita coisa, né? Já é a forma como nós vamos envelhecer no fim das contas. É isso. Né? Já tem dispositivo, até que é uma caixinha que mede se a pessoa abriu aquela caixinha para pegar o remédio. Tem muita gente que toma remédio de manhã, à tarde, à noite, antes de dormir, vários. Veja, se ela esquece, se ela não abriu a caixinha de manhã até um certo horário, alguém pode ligar, ô mãe, a senhora não ligou, a senhora não tomou o remédio da manhã. Tomei, filho, claro que eu tomei, mas mãe, a senhora não abriu a caixinha para pegar o remédio, como é que a senhora tomou? Não, eu esqueci, meu remédio de pressão é um clássico nas emergências. Então, na realidade, um chaveirinho que a gente tem, que é o da Fibaro... Já existe isso? Isso, já existe. Que você, num chaveirinho, você tem 6 comandos. Está programado, acender todas as luzes, apagar todas as luzes, acender a luz do banheiro. Cara, isso mudou. Entendeu? Então, na realidade, veja, ele não é mais aquele lado fancy, né, bonito, tal. Ele é o lado segurança física, pessoal. Entendeu? Se você tem uma senhora morando sozinha, um senhor morando sozinho, você tem uma fechadura biométrica, o filho pode entrar na casa, pode abrir a hora que, eu quero entrar na casa, não preciso arrombar a porta. Não tem uma chave, chave que só tem na mão de 3 pessoas. Exato. Entendeu? Virou um padrão de segurança. Então, essas coisas todas que a gente está falando, na realidade, é por isso que tem a ideia da loja. Você sempre perguntou aí, mas como que eu vou fazer? Para você se aculturar na loja. É importante. Ir lá e saber. Ir lá no nosso site e ver tudo que é possível fazer. Porque, na realidade, são N soluções que vão desde aquela parte, eu sou minha família, criança, tal, até a terceira idade. Sabe? Se tiver um vazamento de água, um vazamento de gás, a pessoa caiu, você tem que ter alguma coisa para ajudar isso. Então, a tecnologia, como eu sempre falei no começo, a tecnologia tem que estar para nos melhorar a nossa qualidade de vida. A tecnologia que não melhora a qualidade de vida não é uma boa tecnologia. Né? Então, isso tudo que vai acontecer com o brasileiro de agora para frente. Daqui por diante. Porque o brasileiro vai começar... Eu acho que o movimento do Google, que é uma potência, e da Amazon, com a Alexa, eles vão trazer isso muito para fora. Sim. Só que não adianta só ter a Alexa para ficar conversando e ela contando piada. Ela tem que falar com alguma coisa que vai automatizar alguma coisa, entendeu? Então, é nesse momento que vai virar a chave do brasileiro. Fala, puxa vida, isso é muito fácil, muito legal e isso vai começar a fazer parte da nossa vida cotidiana. Eu não tenho dúvida nenhuma de que 2020 nós estaremos aqui falando já que, nossa, eu já fiz 20 projetos com isso. E mais, já teve não sei quantas pessoas que implantaram. Porque ficou simples. Né, Bernardo? Vamos fazer. Vai, porque é verdade, porque as pessoas vão se aculturar sobre isso. Fácil, facinho. Né? Eu não preciso ensinar minha mãe a mexer no WhatsApp. Percebe como é que é a ideia? Ela não precisou ir fazer um curso, que eu lembro que quando minha sogra lá, falecida minha sogra, foi fazer um curso de informática para mexer no computador. Hoje no celular ninguém precisa fazer curso. É tudo intuitivo, né? Isso. Esses assistentes de voz vão deixar tudo fácil, descomplicado. Essa é a ideia toda. E para quem está chegando no mercado agora? Toda grande revolução técnica ou tecnológica hoje em dia, ela traz mudanças muito profundas no perfil de profissional que entra no mercado, naquela função que deixa de existir e ele sai. Enfim, essas transformações
já estão acontecendo e vão continuar de forma bastante significativa, acredito. Dentro desse universo de inteligência do lar, inteligência das empresas, internet das coisas, o que você, como uma pessoa que estuda essa área, entende que vai desaparecer em termos de profissão, de função ao longo do mercado nos próximos anos, e quais são os tipos de trabalho, as funções e as profissões que ainda não existem, mas vão ser extremamente necessários no futuro, de forma que quem hoje pensa em entrar nesse mercado já pode ligar suas antenas e seus radares. Futurologia, né? A futurologia, como o que todo vestibulando é obrigado a fazer com 17 anos. Mas você sabe, eu sempre digo que o futuro já está no jornal hoje, que a gente não consegue ver. É verdade. Vai por mim. Tudo que vai acontecer, você lê nas notícias de hoje. Como eu disse para você, a primeira pessoa que falou de internet das coisas foi há 15 anos atrás. Sim. Só que as pessoas não prestaram atenção. Mesma coisa hoje. Se você lê o jornal, você vai ver uma mudança, uma revolução acontecendo aos pouquinhos. Então, dados, Big Data. Cara, dado está se coletando de tudo. Sim. Tá? Hoje você faz, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos ficar em setembro fazer um curso lá na Califórnia e eu fiz o meu teste genético pelo correio. Ele manda para você põe a saliva, vai e você tem um passaporte genético que fez um mapeamento genético. $100. Coisa que antes era coisa de... Milhares. $100? $100. Antigamente era milhares de dólares. Milhares de dólares para fazer o seu mapeamento de genoma. Então, o que está acontecendo? Por que isso tudo barateou de preço? Porque as indústrias farmacêuticas de medicina querem dados. Quanto mais dados ela tiver da população, melhor ela vai ter informação para criar medicamento, para resolver problemas. A mesma coisa acontece com a gente. Hoje o celular é um grande coletor de dados. Um enorme coletor de dados. Eu tenho um aplicativo que monitora o meu sono. Sleep Cycle. Eu ponho lá na cabeceira da minha cama. E alguns dizem que coleta dados, inclusive, quando você não está Você sabendo não que ele tá está sabendo. coletando dados, né? Isso é verdade, mas veja, tem dados mais que ele está coletando. paranoicos. Não, mas veja, você já viu aquela famosa foto do Mark Zuckerberg com um post-it na câmera? Na câmera e no microfone. Então, assim, exato. Então, veja, está coletando? Tá. Tem dado que é relevante que está se coletando? Eu acho que poucos são aqueles de espião. Os outros, ele quer saber comportamento. Sim. Comportamento. Então, eu acho que assim, profissões que vão disparar, tá? Eu não estou falando que eu sou futurológico. Tá no jornal. Analista de dados. Essa vai, cada vez mais vai ter que ter. Né? Outras que eu acho que vão ter problemas. Os que são mais mecanicamente, coisas repetitivas. Então, por exemplo, eu acho que vai ter uma transformação com os eletricistas. Porque se eles não se automatizarem, se eles não entrarem nessa parte mais nobre, eles vão ser chamados para fazer coisas pequenos muito reparos pequenas, apenas. sabe? Então, como é que eu evoluo na carreira? Eu evoluo com a tecnologia. Eu estou lá fazendo uma instalação elétrica, mas eu estou vendo que tem gente fazendo automação. Eu preciso me atualizar. Então, existem coisas que claramente já estão aqui, que vai acontecer, que a gente sabe. Eu brinco que tem uma muito legal que é futuro. Em 2040, mais da metade da população será vegetariana. Aí você fala assim, como você sabe isso? Eu falei, olha, a população da Índia cresce numa velocidade X, tá? Muito maior do que a população... Estatística. É estatística. Isso é futurologia? Não. Tá no jornal hoje. Verdade. Tá aqui hoje. Tá aqui. É só que a gente não lê. A gente não vê. Tá acontecendo o carro. Olha como mudou o carro. Olha como o carro elétrico. Tava lá, tava se falando, mas e aí? Mas tá chegando. Hoje então, você já vê nos postos. Muitos já chegaram e a gente não se deu quer conta. Outra coisa que eu estou falando? Geração de energia solar.
cara, o Brasil tem Gente, um com potencial tudo isso. monstruoso para Verdade. isso. Energia renovável, limpa, não polui. Então, são coisas que a gente só olhando o jornal todo dia, a gente vai ver que vai mudar. Então, profissionais, eu acho que o arquiteto, ele vai deixar de existir? Pelo contrário. Por quê? Porque a busca pela qualidade de vida, pelo bem-estar, continua sendo essa. E o arquiteto faz parte disso. Uma função que vai ganhar novos significados. Né? Veja, hoje a gente está preocupadíssimo com a nossa saúde. Né? Você tem aqueles grandes futurólogos, aquele Yuval lá, que é o Harari, do o Sapiens. Harari, né? Do Homo Sapiens, Homo Deus. O que ele está dizendo que o homem quer? O homem quer ser feliz e ser eterno. Ele quer viver o máximo possível. Está acontecendo isso. A criança que vai viver mais de 120 anos já nasceu. Já nasceu. Por quê? Porque a tecnologia da medicina, Deve dar uma preguiça, da alimentação... Imagina. Não, tem que melhorar. Mas assim, não adianta eu chegar com 120 anos capenga. Eu tenho que chegar de lá com qualidade. Inteiro. Sim. Entendeu? Não adianta. Eu não quero chegar a 120 anos e ter alguém me carregando. Não. Então, isso tudo é que a tecnologia vai fazer. Tecnologia é isso. Tem um monte de gente pensando nisso. Remédios melhores. Eu tenho uma amiga da minha mãe que ela põe todos os remédios assim na palma da mão e dá uns beijinhos antes de tomar. Ela fala assim, por causa deles eu tô viva. É verdade. Não é isso? Enquanto tanta gente reclama daquilo, é uma questão de postura, né? Tem que tomar todos os remédios. Ela... Eu tô Obrigado, feliz por vocês estarem Vocês aqui. existem, por isso que eu estou viva. Então, é isso que acontece. Então, as profissões vão seguir esse modelo. Veja, o metalúrgico que trabalhava lá na indústria automobilística. Puta, isso enxugou. Por quê? Porque mudou, mecanizou, automatizou. Sim. Entendeu? Então, robôs se estão você na não conta. perceber isso, você vai Isso ficar acontece tentando desde que a gente começou a plantar tudo. na história da É humanidade. isso A aí, gente o coletor. cria aquele mito de que isso acabou com o meu emprego, mas aquilo gerou o emprego que eu tenho hoje. Então, Você tem, por exemplo, tem muitas profissões que sobrevivem por uma questão só regulatória e imposta por sindicatos e tudo mais. verdade. Né? Porque senão elas já teriam deixado de existir. Por exemplo, o cara que vai medir o consumo de água e o consumo de energia na sua casa. Ou frentista do posto. Frentista do posto. Aqui ainda tem. Nos Estados Unidos não tem. Em alguns lugares já não tem mais. Entendeu? Né? Então, veja, senhores, as coisas vão mudando. Como é que chama? O cobrador do ônibus. Ele sobrevive ainda, mas assim, não precisa. Então, na realidade, tem algumas coisas que já estão mudando. O problema é que não tem um monte de faculdade formando advogados. Mas o Big Data Cadê? Né? pode tirar essa função. O contador, eu penso muito nisso. Computador. Que é uma função tão mecanizada, o Então, grosso do trabalho assim, em si, né? Veja, a tecnologia é inexorável. Lá vem. De jeito. O robô já chegou. O robô que monta o carro até o robô que limpa seu chão. Ele chegou. Ele está aí. Só não vê quem não percebe. Não quer. Né? Por isso que eu sempre recomendo vocês sempre lerem o jornal de trás para frente. As verdades estão no fundo do jornal. Qual é a última sessão do jornal? Esportes. Se o Flamengo ganhou ontem, vai estar escrito lá no esporte que ele ganhou. Ninguém vai interpretar que ele... Não foi 1-0, foi 0-1 pro outro. Não, a verdade está lá. Na medida que você vai indo para frente do jornal, você vai ter mais opiniões. A verdade dá lugar a opiniões importantes. Opiniões, filtros e tal, entendeu? Verdade isso. Então, é isso que eu sempre falo. As coisas têm que ser analisadas com essa ótica. Porque senão, a gente está olhando, vendo... Você falou no começo, é muita informação. Muita coisa. É muita informação. Tem um caminho longo pela frente. Aliás, são muitos dados. Porque dado é diferente de informação. Sim. Converter dado em informação
É uma É ciência. o trabalho para esse profissional que isso, você falou. É isso. Para interpretar Isso aí. como é que esse dado gera Algum impacto na minha vida. impacto na minha vida. A gente falando aí de cadê o pessoal, né? Eu fui convidada a visitar uma fábrica no Sul de imobiliário, de planejado. Sim. E uma fábrica enorme. E conforme eu fui chegando, era assim, eu já fui em várias fábricas, mas era muita coisa, muito material, muito MDF. Uhum. Uma quantidade assim, não, eu falei, gente, mas dá para fazer muito molho aqui. Eu olhando aquilo tudo, quantidade, uma limpeza. Cadê todo mundo? Uhum. A impressão que dava é que assim, essa fábrica está parada. Mas, ao mesmo tempo que eu não via ninguém, eu via muito material. Então, alguma coisa que não está batendo aqui. Aí você sobe uma escadinha para olhar de cima, você vê no final o pessoal As lá pessoas. recolhendo. Tudo maquinário. Funcionando. Entra o MDF, vai fazendo tudo. E põe isso fita cria borda, um põe conceito bacana para a empresa também, né? Até para a experiência do cliente em si. tudo. Eu lembro Né? isso foi 2006, caramba, já faz 13 anos. 13 anos que isso aconteceu. Eu fui com um grupo em Dresden, numa fábrica, chamava Glaser Manufacture, que é fábrica de vidro. A gente crente que ia numa fábrica de vidro, né? Chegava lá, não, era uma fábrica de vidro da Volks. Aí todo mundo, nossa, você, os vidraçarias, enfim, os para-brisas. Não, a fábrica era feita de vidro, para que as pessoas pudessem ver o que acontece lá dentro. E aí ali era feito um carro, eu não sei nem se ele existe depois de tanto tempo, enfim, transformações certamente já passou, que chamava Phaeton. Qual que era a questão? Volkswagen é carro do povo em alemão. Certo. Então a tradução era carro popular. E eles estavam tentando sair do nicho popular e entrar para o segmento de luxo. Só que, para fazer isso, tem que agregar algum tipo de valor. Então, o que eles fizeram? Construíram uma fábrica toda de vidro com um chão de madeira. Madeira, tábuas imensas. E todo o piso era com esteiras rolantes, mas em madeira. O que você fazia? Você podia entrar na fábrica, tinha uma tela parecida com aquele controlão, enfim. Era um pouco mais rudimentar do que é hoje, mas ainda assim bastante evoluído para a época. Você escolhia ali, como a gente faz com um Subway, como seria seu carro. Um configurador. Um configurador. Eu quero um banco assim, um motor assim, uma cor desse jeito, o tipo de pneu, tudo. Você escolhia ali. Depois você descia, entrava numa esteira com aquela e você fazia um tour pela fábrica, sendo que você assistia o seu carro ser montado. Quase que automaticamente a interferência das pessoas era mínima. E ali você saía com o seu carro pronto. Aí eu falei, poxa, isso é uma coisa que deve mudar o conceito da gente no futuro. Então, assim, esse conceito que era complicado de se fazer no carro acabou se espalhando por um monte de coisa nas nossas vidas. A customização hoje é quase que uma regra comum. Claro, porque você não é igual a todo mundo. Cada um tem suas necessidades. Cada um tem a sua necessidade. Antigamente era massificação. Isso ajudou. O Ford T. Todo mundo quer um carro, pode escolher o carro, desde que seja preto. Então, assim, mudou isso. Isso faz parte do ser humano querer ter diferencial. E a internet das coisas nada mais é isso do que pegar um cômodo, uma casa ou uma loja e transformar isso num grau de refinamento bem grande num ambiente feito para mim. Para mim. Com a minha necessidade, com o meu interesse, ou com o meu público. Para o meu público, né? Porque cada tipo de público que vai entrar numa loja, por exemplo, ou numa farmácia ou num escritório, tem um determinado tipo de atividade diferente. Mas os mesmos componentes, que são os sensores e atuadores, podem fazer coisas diferentes, de acordo com o meu perfil. Diferentemente. É por isso que existe o arquiteto, senão todo mundo fazia comprava a mesma mesa, a mesma lâmpada, E vinha em série. Não dá mais. Né? Fora Minha Casa Minha Vida, que é tudo padronizado. Mas isso, até dentro de casa, tem esse lado pessoal. Entendeu? Então, as pessoas precisam ter diferenciais. Isso que ela falou da fábrica é o que a gente está vivendo hoje, chamado Indústria 4.0.
em que as máquinas são interconectadas via internet Uhum. e uma sabe a hora que tem que agir depois que a outra entregou. Então, mas isso tirou trabalho. Tirou, mas gerou um monte de outros trabalhos, principalmente de quem faz esse produto. Uhum. O grande problema que a gente olha, às vezes, com maus olhos, tirei meu emprego. Mas ele mudou de lugar. A gente não vai viver. Não existe inteligência artificial capaz de fazer tudo. Alguém tem que programar isso, alguém tem que passar. Então, agora, tipo de trabalho. A calculadora faz contas mais rápido do que eu para que eu possa fazer outras coisas que não só conta, né? Então, na realidade, a gente tem que entender que é uma evolução. E não lutar contra. Sim. E achar o nosso caminho nesse meio. Nisso. Essa que é a grande parte. O profissional que quer lutar contra a tecnologia, ele vai se dar mal. Vai se dar mal. Que nem sempre. Ao longo da história, né? Ele vai se dar mal. Bom, pessoal, uma pausa aqui só na hora da edição. Tem duas coisas. Se vocês têm mais alguma coisa para incluir, que acho que está faltando. Foi grande, hein? Foi. Acaba que a gente conversa e a gente não se dá isso aqui conta. tinha que ser uma live, né? Tá quase uma live. E a gente live, fecha. Né? Porque, ninguém vai conseguir parar para ouvir uma hora. Às vezes pica em... mas aí E no YouTube ouve, tá? É. Eu vejo lá em casa, bota na televisão E fica Gente, rodando. podcast hoje, você coloca lá no ouvido, vai fazendo as É. coisas e vai nós escutar. Isso falamos foi de uma tudo. mudança Falamos gigante. até de futurologia. Teve uma Cara. coisa que no começo a gente deu uma enrolada por causa da questão da Alexa. Tinha que ter falado quem que é o Vanderlei, um pouquinho da sua história e como você chegou até aqui e do Bernardo. E a gente Fazer acabou... A gente se enrolou por causa do Alexa, não sei o que. Então a gente faz de conta que está no começo e coloca de novo, tá bom, Matheus? Você que vai fazer edição aí. O Matheus aqui é o... Ele é o amigo. Uhum. Bom, Só dar uma cortada aqui, então, só pra... isso para saber que é o de cá, né? A gente está aqui hoje com o Vanderlei e o Bernardo da Casa Conectada para poder apresentar esse novo panorama de tecnologia das residências e dos negócios para nós. Vanderlei, conta um pouquinho da sua história, como que você chegou até aqui com a gente, como que a Casa Conectada chegou até esse espaço e na casa de todo mundo hoje, por favor. Eu sou empresário, há 16 anos que a gente tem uma empresa de tecnologia chamada WDC Networks e que a gente vem trabalhando com o mercado de internet principalmente, tecnologia como serviços. A gente tem uma modalidade muito interessante que tem crescido. E no ano passado eu percebi que havia um buraco no mercado que era justamente a automação residencial. Ou seja, a gente via lá fora muita coisa acontecendo e o Brasil ainda engatinhando nisso. Então, nós compramos uma empresa aqui no Brasil no começo de 2019, uma empresa pequena, mas especializada em automação residencial. E a ideia foi pegar essa tecnologia, esse conhecimento e levar para o mercado consumidor, B2C, aí, né, para o mercado mais difundido de arquitetura e de construção e tudo mais, com uma proposta de loja física, de ter loja mesmo, ter um lugar onde as pessoas pudessem ir para ter a experiência dessa tecnologia. E aí surgiu a ideia da Casa Conectada e a gente lançou formalmente a Casa Conectada no mês passado, em outubro. É recente assim? É recente. A gente teve um longo trabalho de preparação disso, de preparar o portfólio, que produtos que a gente ia trazer. Tem um cronograma disso. E o Bernardo Falcão foi um dos que gostou da ideia e é um dos primeiros franqueados nossos que está montando a Casa Conectada aqui em Niterói, com esse objetivo, né? Então, na realidade, foi uma visão do ano passado que a gente acelerou comprando uma empresa chamada Mundo Distribuidora em janeiro desse ano, e aí a gente foi trabalhando no portfólio
para chegar no que a gente chegou agora no mês passado. Então é uma coisa nova, apesar de ter já mais de 2.500 residências com essa tecnologia no Brasil, mas o formato é novo, para a gente realmente poder mostrar para o público, tornar todos os elementos isso, acessíveis ao cidadão comum, à empresa legal, pequena. né? É isso, a gente está fazendo exatamente isso, e essa é a proposta da Casa Conectada. Então, a gente já trabalha com tecnologia, né, em Niterói há 23 anos, e quando eu vi a proposta aí da Casa Conectada, na verdade foi até num evento lá da WDC, né, aquilo realmente me seduziu, me encantou, porque eu vi que realmente é uma proposta muito interessante, né, ela, na verdade, eu trazer automação, né, para um nível, né, de, podemos até dizer, né, de popularização, né, de a gente conseguir trazer ela, né, para as pessoas comuns utilizarem. Eu achei isso muito interessante e a gente já vinha buscando, né, trabalhar num outro nicho, né, que na verdade desde então eu trabalho com pessoa jurídica, então a ideia é a gente trabalhar com o universo da pessoa física, né, com as pessoas mesmo, entendendo as necessidades, seja ali nas residências, do pequeno negócio, né, das empresas. Então a gente viu que a proposta da Casa Conectada é diferente porque a gente já consegue ter tudo, né, todos os fabricantes e tudo, né, num só lugar, né, porque um dos grandes problemas que a gente vê na automação, né, residência, na parte de automação de uma forma geral, é que existem N fabricantes no mercado, né? Então se você vai trabalhar, né, buscando as soluções, né, aquelas que são importadas da China, que vem de outros mercados e tudo, quer dizer, você está sempre ali, né, à mercê de uma hora ou outra a solução que é a sua principal a ser descontinuada e você, né, não ter uma solução, né, para o seu cliente, a ter como dar continuidade. Então, na verdade, a gente entende, né, de estar dentro, né, trabalhando como uma empresa, né, que está ligada à WDC, que é um dos maiores distribuidores de tecnologia do Brasil. Então a gente vê que ali a gente tem a certeza da continuidade, quer dizer, os fabricantes que a gente vai trabalhar, que a gente vai ofertar para os nossos clientes, quer dizer, são os melhores disponíveis hoje no mercado, né, e que compreendem essa filosofia que está tentando ser, né, que a gente busca implementar, né. Além da segurança de conseguir tudo num lugar só, ou seja, sim. Eu percebia isso há pouco tempo atrás, que se eu tenho alguém que trabalha a minha iluminação, mas eu não tenho quem trabalha a cortina, eu paro o serviço no caminho ou eu acabo nem começando o primeiro. Mas se eu tenho algum que eu tive segurança na iluminação e estende esse serviço para a cortina, para o ar-condicionado, para todas as outras coisas, a ideia tem chance de se difundir de uma forma muito mais sólida, né? Sim, sim. A gente tem uma solução completa, né? Na verdade, dentro da Casa Conectada, a gente consegue ter a solução, né? A gente está pensando ali na automação, mas toda a parte de segurança, e aí vai, como a gente já comentou aqui, segurança de rede. Então a gente tem como colocar um firewall, né, e ter aquilo ali gerenciado, não é só largar ele lá, então a gente conseguir monitorar, então conseguir garantir para o cliente que, olha, saiu uma atualização, nós vamos fazer a atualização disso, né, e toda a parte de um sistema de segurança mesmo, né, patrimonial, você ter uma câmera, você ter, né, você conseguir visualizar isso, ter acesso através do seu smartphone, né, toda a parte de acessou lá uma porta, né, enfim, alguma coisa, houve uma quebra na segurança da sua casa, você ser alertado, né, rotinas e tudo isso. Então isso, na verdade, né, a gente vê que a gente tem como colocar isso, né, literalmente, né, na mão do nosso cliente. Na casa das pessoas. Né? É isso aí. Então, legal. Acho que é a ideia. Bom, meus amigos, a gente chegou ao final de mais um encontro aqui no Espaço da Valéria Fredo, na Casa Design em Niterói 2019, hoje com a Casa Conectada, onde o Vanderlei e o Bernardo trouxeram pra gente um gostinho daquilo que espera você na sua casa, na sua empresa, no futuro próximo. A gente agradece, pessoal, muito a presença de vocês. Obrigado. Mudei minha visão de futuro a respeito desse setor, nessa hora que a gente passou conversando. E se você quiser saber mais informações, enfim, fazer contato com qualquer um deles ou de nós a respeito, onde quer que você esteja assistindo, seja no YouTube, no site, onde for, nós vamos colocar logo abaixo nas descrições os contatos de todo mundo para poder fazer contatos diretos, esclarecer suas próprias dúvidas
e fechar negócios futuros, não é mesmo, minha querida? Isso aí. Certo? Muito obrigado a todo mundo. Na próxima, aliás, a Casa Design continua aberta, né, Valéria? Até dia 8 de dezembro. Até 8 de dezembro, de terça a domingo, sendo que é de terça a sábado, de 2 da tarde às 10 da noite, e no domingo, das 13, 1 hora da tarde, até às 8 horas da noite, tá certo? Vem visitar a gente, vem conhecer vários espaços legais, a gente tá te esperando. Até logo. Tchau, tchau. Puxa vida. Obrigado, Vanderlei, Bernardo, eu quero ver. André e Valéria. Adorei a conversa. Gostei de saber de todas as novidades, pois eu gosto muito de aprender. Tchau, Que tchau. delícia.